Gustavo Ribeiro, Solidariedade. Boa noite, Brasília, quinta-feira, 19 horas, dia meia dúzia, isso não? Meia dúzia de agosto. A gente falar em 6 de agosto, a gente lembra aqui a bomba de Hiroshima, 1945. 90 mil a 160 mil mortos numa só bomba na Segunda Guerra Mundial. Depois teve a de Nagasaki, morreu um pouco menos de gente, mas realmente lembrarmos aqui os horrores da guerra. E o país que quer paz ou Pazuello? O que tem que fazer? Prepare-se para a guerra. Tá. Então aqui a Elisângela ao meu lado, nossa intérprete de Libras, e à direita o general Pazuello, que é o ministro interino, por enquanto. Se quiser, a gente assina agora aqui. Né? Da saúde. Né? Ele era o executivo, o Nelson Teik saiu, né, por questões pessoais, ele assumiu e vem dado certo até o momento, apesar de alguns criticarem por ser militar. O que não se exige, né, que não seja militar ou que seja médico no Ministério da Saúde. Mas está levando muito bem. A questão de uns 10, 15 dias, 17 secretários de saúde do Brasil foram consultados e aprovaram o seu trabalho. É um trabalho mais de gestão. Se bem que vai falar daqui a pouco aqui, por alguns momentos, assim, vamos pensar até que ele não é um general de exército, sim um médico, mas com todo respeito que temos a classe aqui. Aproveitar aqui, cumprimentar o Ceará, campeão invicto da Copa do Nordeste. Ganhei hoje uma camisa também do... O que é o FAC? Ferroviário. Ferroviário. Vou falar aqui primeiro. Ganhei a camisa do Joinville. Tá? Fim de semana eu fazer uma corridinha marota, aquela corridinha de gordinho igual você. É isso. Aquela corridinha de gordinho, é isso mesmo? Isso daí é o passado. Você é paraquedista também, Pazuello? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Quase nada. Comandos, forças especiais, o que mais? Besteirinha. Besteirinha. E também ganhei aqui duas camisas, né? Do Ferroviário Atlético Clube. Duas camisas. Você é carioca, né, Pazuello? Também. Tá bem, carioca? Começou a perder ponto aqui. Recebemos um ofício aqui do presidente José Nilton Pereira Filho, do Ferroviário Atlético Clube, dizendo que foi formado por uma equipe de trabalhadores ferroviários. Né? Cumprimento aqui o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, por estar revigorando aqui a malha ferroviária no Brasil, está também ampliando, né, essas linhas, como por exemplo a Norte-Sul, com toda certeza, final do ano que vem, será quase toda concluída a Norte-Sul. Estamos também trabalhando firmemente na Transnordestina, também na FIOL, a Oeste-Leste. Acertamos com o Tribunal de Contas da União, um brilhante trabalho do TCU, na pessoa do ministro Augusto Nardes. A questão da malha paulista, que vai depois, obviamente, interligar lá com o Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando a possibilidade, digo possibilidade porque não quero prometer uma coisa que não posso cumprir, né? A revitalização daquela ferrovia que parte ali de Santos e vai pelo litoral, passa pela região ali de Piracatu, fica um pouquinho afastado já, né? Mas Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati. Então, esse é um trabalho também do Tarcísio, nosso aqui, que estamos trabalhando duramente nisso, procurando a iniciativa privada, que tem que ver se existe a viabilidade econômica ou não, tendo em vista o que produz o Vado Ribeira. Nós temos esperança de trabalhar nesse sentido aí. Tudo bem? Tudo bem? Rapidamente aqui para o Pazuello assumir o comando aqui dessa conversa com todos vocês aqui. Sancionamos ontem, tem o nome do relator da Câmara aí, Cid? Sancionamos ontem a lei complementar que permite as micro e pequenas empresas, enquadrar no Simples Nacional, renegociar tributos com a União. O Jorginho Melo foi o relator no Senado, lá de Santa Catarina. Está faltando aqui o relator, o deputado federal... Agostinho Ribeiro. Como é que é? Deputado Agostinho Ribeiro. Agostinho Ribeiro, que estado que ele é? Ele é do Sergipe. Sergipe? Está aqui. Agostinho Ribeiro Sergipe, que foi o relator na Câmara. Parabéns aos dois parlamentares aqui. Tivemos a semana passada em Bagé. Conhece Bagé, Pazuello? Conheço.
Tem alguma saudade por lá, não? Opa, coisa familiar. Você é casado, solteiro, viúvo, divorciado, tá o quê? Eu estou na minha. Tá Tentando tranquilo, novamente tá me desimpedido. reorganizar. Está tentando se organizar aqui. Então tivemos em Bagé, juntamente com o prefeito local, entregamos mais de 1.000 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, e também o prefeito entrou em contato conosco, da possibilidade do Exército, né, terminar, sempre assim, terminar uma obra lá, que há mais de 10 anos está parada, que é uma represa. Eu não sabia que Bagé tinha problema de falta d'água, pensava que em grande parte fosse o sertão, né, o nosso Nordeste aí. Então fizemos contato com o comandante do Exército, ministro da Defesa também, no mesmo dia. Já foi uma equipe de reconhecimento lá. A princípio, o Exército tem condições técnicas de concluir essa barragem. Uma vez concluída, segundo as autoridades locais, o prefeito, entre outros, Bagé não terá mais problema de falta d'água. Quem diria que o Rio Grande do Sul tinha algum município com falta d'água? Você não sabia disso aí. Parabenizar, eu tenho que falar toda quinta-feira, né? A nossa Polícia Rodoviária Federal, que ontem foi um trabalho excepcional com a apreensão de dezenas de fuzis e centenas de quilos de drogas aqui. E uma, inclusive, no meu estado, Itaguaí, Rio de Janeiro. Lá foram 21 fuzis, 22 fuzis, 21 pistolas e 300 quilos de maconha. Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. O BNDES destinou até o momento mais de 30 bilhões de reais para o combate ao vírus. Que diferença, hein? Um tempo atrás foi meio trilhão que foi para amigos e para ditaduras mundo afora, para amigos aqui de dentro do Brasil. E BNDES com outra cara já há algum tempo. Ontem assinamos uma portaria juntamente com o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energias, que trata aí de energia limpa, né, via energia solar, as placas fotovoltaicas, na região amazônica, atendendo a 9 estados, levando então energia elétrica para 70 mil famílias da região amazônica. E a gente muitas vezes, Pazuello, a gente vai para o Nordeste, né, e vê que falta água. Aí você vai lá para a região amazônica, falta energia elétrica. Então, aos poucos, né, ou de forma até acelerada, perto da quantidade de recursos que nós temos, estamos aí fazendo o possível para atender esses nossos irmãos aí na região Nordeste, Norte, Sul também, Bagé, para atender no tocante de energia elétrica e água também. Amanhã estarei em São Vicente. Só curiosidade, você não pode acompanhar tudo também, tem um trabalho intenso lá na saúde, né? Eu estou indo, Cid, com o ministro da Educação, o ministro da Educação, é o Milton, que ontem deu negativo, né, o vírus dele, depois de ficar praticamente 20 dias fora de combate, deu negativo o vírus, e ele nós vamos pousar de helicóptero no batalhão de infantaria, o BIL, Sim, senhor. segundo o BIL de São Vicente. Sim, senhor. São Vicente. E o Milton fez CPR em São Vicente, deve ter feito uns 300 anos atrás, né? Mas fez o CPR em São Vicente uns 400 anos atrás. Também vai o ministro da Defesa conosco, o João Fernando, que comandou o batalhão no tempo que ele era coronel. E depois nós vamos dar uma chegada na ponte do Bragueto, como é que é o nome? Barreiro. Ponte do Barreiro, que liga ali São Vicente, a parte continental. Insular. Tá falando bonito, hein, pode olhar. O que é insular, pô? eu não sabe o que é. O que é insular? É ilha? Já que você lá acaba da peste, que tal uma ponte ligando o Fernando Noronha ao Ceará? Uma boa, não? Vai ser uma boa. É uma boa, vamos fazer essa ponte aí? Essa curtinha. Será que o Tarcísio faz ou não? Ou o Tarcísio asfalta? Asfalta o mar logo lá. Então, a ponte que a deputada Rosana Vale, né, entrou em contato conosco, final do ano passado, passei para o MDR, o ministro era o Canuto ainda, ele foi lá, se virou, arranjou mais ou menos 50 milhões de reais, uma ponte que havia sido interditada, mas que passa mais de 100 mil pessoas por dia, né? 150 mil pessoas a pé ou de veículo. E eu acho que grande parte vai ser desinterditada amanhã. 600 metros mais ou menos. Já tem o pessoal que está passando a pé lá e poucas semanas a ponte vai voltar à sua normalidade ali, ok? Pazuello, continua, Pazuello. Vamos começar um assunto importante aqui. Fala. Tá? Hoje eu assinei um decreto, né?
destinando quase 2 bilhões de reais, É muita grana. muita grana, né? Para fazer uma vacina desenvolvida na Universidade de Oxford, é isso mesmo? Oxford. Oxford. Você fala inglês, não? Não, Não? mas a gente arranha. Arranha? Tá certo. Fala alguma coisa dessa vacina, quantas doses teríamos para quando? Essa foi um trabalho feito no Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, com a empresa AstraZeneca, que é uma empresa produtora, e com a Universidade de Oxford de Londres, da Inglaterra. E essa vacina, a gente prospectou, procuramos aí todas as outras vacinas, essa é a mais promissora até o momento. E ela deve ficar em condição de ser usada na população a partir de janeiro do ano que vem, dezembro, janeiro do ano que vem. Então, esse contrato prevê a transferência da tecnologia, que é como fabricar a vacina, e o produto, o material para usar, né, o insumo farmacológico, e o equipamento para que a Fiocruz possa produzir as vacinas, na quantidade inicial de 100 milhões de doses. Então, com essa primeira parcela, a gente já prevê vacinar aí metade da população brasileira, e durante a vacinação, com a capacidade já instalada na Fiocruz, a gente fabrica o restante das doses necessárias para vacinar o país como um todo. Então vem a tecnologia também. Vem a tecnologia também. Equipamento, tecnologia, tudo. Tudo para a gente produzir aqui, né? Exatamente. E janeiro, mais ou menos. Janeiro é uma boa aposta. Uma boa aposta. Uma boa aposta. E daí, se Deus quiser, der tudo certo, parece que está indo bem. Está indo muito bem. As fases todas, nós ficamos livres do problema. Tá É a solução final da pandemia. É a vacinação. Pode ver, Pazuello, vamos lá, você é militar como eu, tá certo? A questão da hidroxicloroquina, uma polêmica no Brasil todo, desde 4 meses atrás, quando eu falei nela, deixa bem claro, não sou médico, estudei como estava no mundo essa questão, conversei com o mestre do Brasil, conversei com um colega da região amazônica, que estava comandando agora uma divisão na Amazônia agora. Isso aqui é muito comum na Amazônia. Para quem que é essa aqui? Para malária. Malária, lúpus. Isso já é fornecido pelos nossos laboratórios aí, LQFE, para todas as nossos pelotões de fronteira na Amazônia Ocidental, Oriental, Centro-Oeste, para malária. Então já tem uma história longa de... Mais de 50 anos. Mais de 50 anos fornecendo. Ele falou LQFE. LQFE, Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. O Exército fabrica esse material em quantidade suficiente para atender aqui os nossos militares, também uma parte da população ribeirinha, são os índios também, que também pega. Índio pega malária também, não? Pô, muita. Muita, né? É impressionante o sofrimento dessa gente sem essa questão aqui. E aquela velha história, eu falei um tempo atrás aqui sobre a Guerra do Pacífico, né? Então o soldado chegava ferido, sangrando, não tinha soro, sangue. não tinha nada. O que o pessoal inventou na hora ali? Água de coco. Água de coco, tá certo? Metia água de coco na veia do cara. Não sei se tinha algum tratamento. Era o suficiente para levar o cara até um hospital, até uma base. Tem que ter um líquido rodando no motor dele, né? É igual o motor sem óleo ali, né? Vai esquentar e vai fundir o motor. Então alguma coisa tinha que estar rodando ali. Deu certo. Se fosse esperar a comprovação científica... Ia morrer muita gente. Né? Aqui é a mesma coisa, pessoal. A questão da hidroxicloroquina. Para mim, deu certo. Eu sou uma prova disso. Para o Onyx Lorenzoni, deu certo. Tá? O Jorge Oliveira, ministro também, está tomando. Fez uma videoconferência hoje comigo. Tá certo? O Milton, ministro da Educação, também deu certo. Todo mundo tomou com recomendação médica, deixar bem claro, e também assinando um termo de responsabilidade. Vários municípios do Brasil estão entrando em contato com a saúde pedindo hidroxicloroquina. Tem. Nós temos fornecido, nós recebemos dos laboratórios militares, recebemos também doações até de fora, e a gente atende quando pedido. Então os municípios pedem e a gente entrega para que o médico possa prescrever, desde que o paciente também aceite essa prescrição, e aí toma lá nas doses corretas, indicadas. E com relação a essa observação de medicamentos, o Ministério da Saúde, ele, nas suas orientações, ele é muito claro. A gente buscou amparar o médico, porque a gente fala de SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Então, o que nós observamos há uns 2 meses atrás? Que muitos médicos do SUS estavam prescrevendo a hidroxicloroquina e outros medicamentos sem algum tipo de posição
em termos de orientação do Ministério da Saúde. E, por um outro lado, várias pessoas mais humildes, vulneráveis, procuravam o atendimento no SUS e alguns médicos do SUS também não prescreviam, porque não havia um grau de orientação do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde pegou todos os medicamentos que estavam sendo utilizados e prescritos desde o início da pandemia e fez uma orientação da melhor forma de usar, evitando a automedicação, melhor momento de usar cada medicamento, qual dose, em que fase da doença aquele medicamento não faria mais efeito ou poderia ter efeitos colaterais maiores. Então, essa é a principal orientação quanto ao uso de medicamentos. Primeiro, nada de automedicação, sempre ouvindo o médico. Segundo, dentro das doses prescritas, avaliando, deixando o médico avaliar aquele paciente qual medicamento é melhor para ele. Tem medicamentos que é melhor usar um medicamento, tem pacientes que é melhor usar um tipo de medicamento que não é adequado para outro paciente. Então é por isso que a gente tem que lembrar de uma coisa: o diagnóstico é soberano do médico, de modo soberano. Então, essa é a orientação número 1 do Ministério da Saúde hoje. Nós mudamos algumas orientações, as orientações anteriores, que à época eram as melhores orientações que o Ministério podia dar. A pandemia estava no início e se achava que o melhor procedimento era ficar em casa, tendo ou não sintomas, e quando tivesse no quadro agravado, com falta de ar e outras coisas, procurar seu médico. Essa orientação inicial não se mostrou eficaz, porque quando o paciente chegava já com falta de ar no médico, já estava grave, necessitando às vezes ser entubado com os ventiladores invasivos. E esse procedimento de intubação com os ventiladores, ele se mostrou com um grau de resolutividade, um grau de solução muito baixo. Então, o risco de você morrer a partir dali era alto. Então, nós verificamos durante a pandemia que as melhores práticas, elas eram outras. As melhores práticas eram o tratamento precoce, a conduta precoce do médico. Com os medicamentos, conforme nós orientamos, o paciente toma os medicamentos e vai ficar bom. E se caso ele piore, ele tem que estar sendo monitorado e rapidamente ele vai receber um auxílio respiratório, que é aquele catéter de oxigênio no nariz, a mascarazinha, e isso vai permitir que ele passe o período de contaminação e fique bom sem necessitar ser entubado. Então essa aí é a grande mudança que eu acho que a gente precisa sempre falar. O Ministério da Saúde coloca isso no seu site de forma muito clara. Nosso site é o saude.gov.br. Ele é na internet, então ele está disponível para o mundo inteiro. E ele tem claramente ali escrito bem em português: acha que está com Covid? O que fazer? É só clicar. Vai estar tudo escrito. O que deve saber sobre a Covid-19? É só clicar. Vai estar tudo escrito. Então, essas são as observações assim que eu posso falar sobre isso. Você vai continuar, depois fica aberto a perguntas aí do Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza e Vitor Brau. Aproveitar, Augusto Nunes, alguém passou no teu zap ali uma figurinha, não foi eu que passei não, mas dá uma olhada lá, me ligaram agora há pouco aqui, tá, que vale a pena até para debater essa figurinha aí no teu zap aí. Bem, a gente costuma dizer, né, quem não quer tomar cloroquina, né, que depende da vontade dele e da receita médica, não tente proibir, impedir ou falar contra quem queira tomar. Afinal de contas, ainda não temos uma vacina na praça e não temos um remédio comprovado cientificamente. E quando você usa certos medicamentos que para atender aí, combater uma doença que não está na bula, chama-se off-label. Yeah. É o fora da receita. Exatamente. Tá, ok? Muitas doenças estariam até hoje existentes no Brasil sem a cura se o médico tivesse essa liberdade de trabalhar também fora da bula. Tá? Então a hidroxicloroquina tem dado certo, como disse aqui, com várias pessoas no meu ciclo de amizade, entre outros também, que têm mandado vídeo para mim, que eu acompanho
nas mídias sociais, que contam o que aconteceu contigo, mas se Deus quiser, espera brevemente estar livre disso daqui. Bem, no momento aqui, tá Pingo nos Is com o Jovem Pan News 88 ao vivo, né? Eu no Facebook e YouTube, 40 mil. Estou perdendo aí, levando um capote aí da turma aí do Augusto Nunes aí. Mas, pessoal, se o meu sinal estiver ruim, passa aí para a Jovem Pan. E quando acabar a nossa live, a Jovem Pan costuma ir até às 7 horas, até às 20 horas, né? Vai para a Jovem Pan que você tem aí um complemento, críticas ou elogios ou não, por parte dessa equipe aí do Augusto Nunes, Zé Maria, Fiuza e Vitor Brown. Vamos lá? Tivemos a notícia também agora há pouco, quase 9 milhões perderam emprego no segundo trimestre do pico da pandemia. No segundo trimestre, segundo trimestre, março, abril, maio e junho. Quase 9 milhões de pessoas perderam seu emprego. Eu já vinha falando lá atrás que tínhamos no mínimo 2 ondas, tem uma terceira também, né? É a questão da vida, tem que se preocupar com ela sim. Tá? Depois a questão da recessão, que muita gente diz, eu também digo, tá certo? Que esse efeito colateral é mais grave que aquele do próprio vírus, né? O pessoal falando alguns, né, falando um tempo atrás ali, economia se recupera, saúde não. Eu sei disso, mas você tem que fazer um jogo, uma conta de chegada, você não pode, você fecha tudo. Olha aqui a região do Rio Grande do Sul agora, né? Agora que o vírus está batendo lá, agora está 4 meses fechado, vai fechar mais 4 meses? Já complicou a economia toda do Rio Grande do Sul, vai comprometer. E hoje eu vi um áudio, não sei se é verdadeiro ou não, que tem muito prefeito, é verdadeiro sim, muitos prefeitos da capital também quer abrir, o governador não quer. Então está havendo um certo embate lá no Rio Grande do Sul entre alguns prefeitos e o governador sobre a política do lockdown. Vamos fechar tudo. Agora espera um pouquinho, pessoal. Eu fui para o segundo turno com outro cara aí disputando a presidência. Imagina se aquele outro cara tivesse ganho. Você acha que ele estaria apoiando essas medidas de feche tudo, fique em casa, multa quem está na rua, algema quem está na praia? Ou estaria sendo uma política semelhante à nossa? Se bem que, com todo respeito, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, desemprego, em grande parte, né, alguns governadores e alguns prefeitos têm essa responsabilidade. Cid, vamos ficar aberta a pergunta aí? Pessoal, Até para dar tempo aqui da turma lá da Jovem Pan fazer algum comentário lá, que nem que seja criticando a gente, não tem problema, antes das 20 horas aqui. Então temos 4 perguntas, né? sim, senhor. Ao Pazuello, se puder responder, eu respondo, Pazuello. Não, vamos lá. A gente tenta. Amanhã, pessoal, estamos lá, se Deus quiser, em São Vicente, né? E na ponte lá, Nos Barreiros. Ponte dos Barreiros, e juntamente com a Rosana Vale, tá ok? Vendo os finalmente dessa obra que tanto transtorno trouxe para a população de São Vicente, Santos e região. Primeira pergunta, Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor já visitou as regiões mais afetadas e menos afetadas pela pandemia de coronavírus. O que o senhor viu de melhor e de pior no trabalho que está sendo feito? Meu amigo, realmente o mais importante foi a vontade de melhor mesmo, a dedicação de todo mundo. Você está no esforço de guerra, todo mundo está focado em tentar ganhar essa guerra, todos os gestores de todos os níveis estão tentando. No início, você tinha como eu acabei de colocar, você tinha um protocolo, e esse protocolo trouxe muitos problemas. Então, rapidamente, os gestores começaram a receber essas orientações e começaram a adaptar, buscando fazer a triagem rápida a todos que estavam doentes com sintomas. E a partir daí, diagnóstico, tratamento, diminuindo com isso o final da fila, a chegada no respirador. Então, a primeira coisa que eu vi de muito bom foi o atendimento nos postos de triagem de maneira imediata. Isso foi uma coisa. Vimos técnicas também não invasivas, utilizando
os catéteres, a medida de colocar o paciente com as costas para cima para facilitar a respiração, utilização de BIPAPs, que são equipamentos para também facilitar a respiração com oxigênio, e estruturas adaptadas nos próprios hospitais, ampliando essas unidades de suporte ventilatório. Acredito que isso, com relação a tratamento, com relação ao manejo do paciente, foram as melhores práticas. E as piores práticas, claro, se mostraram o inverso disso, que é focado apenas em UTI e em pacientes aguardando em casa até ficar mal. Essas são as duas grandes diferenças que a gente observa. Vimos também gestores que estavam distribuindo medicamentos para a população, mesmo sem a receita médica, ou seja, um lado da coisa, que também não concordamos, e vimos gestores que não distribuíam medicamentos por posições da sua própria equipe ou posição própria, também ideológica, que também era, de qualquer forma, errado. Eu acho que o que a gente precisa ter em mente é pragmatismo, falta de não ter realmente diferenciação de ninguém, todos brasileiros, todos juntos, e a gente vai, com isso, ganhar essa guerra. Augusto, eu pedi um favor a você, se você pudesse depois comentar o seguinte, né? A negação de um medicamento a quem está doente não pode ser de um decreto de governador ou de prefeito. Quem decide se o cidadão que está passando mal ali, está com falta de ar, está com febre, está cansado, é o médico. Exatamente. Não tem que estar em decreto, e você vai achar, Augusto, vários decretos estaduais aí, de governadores ou de prefeitos, proibindo a hidroxicloroquina. Ou outro qualquer medicamento. Ou qualquer outro medicamento. Não tem que... igual tivemos na Bahia, por exemplo, o governador proibindo, simplesmente proibindo. Um problema grave em Porto Seguro, uma médica ali que pediu o medicamento para a gente, né? Eu não decido se vai ou não vai. Qualquer pedido que chega ao nosso conhecimento, eu jogo lá para a saúde, a equipe do Pazuello que decide essa questão. Mas não pode, meu Deus do céu. Um decreto, tá, do governador decidir se está proibido dar hidroxicloroquina. Que pipoca é essa? Que negócio é esse? Ou um decreto do prefeito, bajulando o governador, seguindo a orientação do governador, fazer isso aí. Quem decide se o cara vai tomar ou não o remédio é o médico e ponto final. Outra pergunta, Cílio. É isso mesmo. José Maria Trindade. Zé Maria Trindade. Pois é, salve, ministro. Ministro, há uma insinuação de que se houvesse um trabalho diferente, ou sei lá, coordenado do Ministério da Saúde aqui no Brasil, o número de mortes, que agora deve chegar a 100 mil, poderia ser menor. A minha pergunta, ministro, existe algo que poderia ter sido feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para reduzir esse número de mortes aqui no Brasil? Meu amigo, eu acho que o que precisa ficar claro é que todo mundo, independente de quem esteja naquele momento, ele tem que estar focado em fazer o seu melhor, em fazer o que há no conhecimento naquele momento. Já na hora que o Ministério da Saúde, na hora que os gestores, nós, executivo, encontramos soluções ou descobrimos coisas melhores, rapidamente a gente muda. Rapidamente muda um protocolo, muda uma orientação, muda uma diretriz. Então, o que eu posso afiançar? A curva de óbitos, o número de óbitos, ele não precisa estar diretamente ligado ao número de contaminados. O número de contaminados depende de um monte de fatores. O próprio desconhecimento desse vírus, da forma de contágio desse vírus, ou a velocidade de contágio, ela faz com que a gente não possa prever exatamente cada curva. Agora, a curva de óbito não. A curva de óbito tem a ver com como nós lidamos com o paciente que pegou e realmente ficou sintomático e realmente piorou. Então, esse caso é exatamente esse. É assim que se faz. O que vai fazer mudar e o que pode mudar a curva de óbito é você aplicar o aprendizado o mais rápido possível. E o aprendizado, eu já falei antes na resposta, que nós mudamos foi
procure o médico imediatamente. O médico, de forma soberana, fará o seu diagnóstico e vai prescrever os seus medicamentos. Tome os medicamentos imediatamente e se mantenha ligado ao médico para ser acompanhado. Se você piorar, você deverá ir para uma estrutura inicialmente de suporte ventilatório, não necessariamente ser entubado, com o catéter, com a BIPAP, para que você consiga cumprir o ciclo viral íntegro sem chegar à necessidade de um respirador. Se nós soubéssemos disso no começo do ano, tivéssemos todas as certezas necessárias para tomar a decisão, com certeza o Ministério teria tomado essa posição. Então, as posições dependem também da curva de aprendizagem e cabe ao gestor, naquele momento, avaliar as novas ideias e tomar as decisões de mudança e implementar essas mudanças. Nós teremos, nessa segunda etapa agora da pandemia, que vocês compreendem que são duas etapas bem distintas. O norte e o nordeste do país, que foi impactado aí no começo do ano, de março até agora em junho, foi o grande impacto do norte e nordeste, e agora o impacto do centro-sul, sudeste, sul e centro-oeste em alguns casos, que nós vamos ter o recrudescimento, o aumento dos casos e com isso a necessidade de tratamento maior nesses estados, por causa do inverno. Tem a ver com o inverno no sul. Esse é o momento que aumenta os casos. Aumentar os casos, a gente não tem uma solução imediata. Agora, o tratamento dos doentes, sim. E eu posso afiançar aos senhores que o sul do país está seguindo certamente, claramente, essas posições que eu coloquei aqui quanto ao tratamento. Aproveitar, Zé Maria, os protocolos, né, geralmente servem como norte para o médico do SUS. Perfeito. Não vou falar que é uma bíblia, mas serve como norte. Tá? Na gestão Mandetta, estava lá no protocolo que esse medicamento aqui, hidroxicloroquina, só poderia ser aplicado em casos graves. E nós tínhamos informações, eu passei para o Mandetta tem médico dizendo que se aplicar no começo, e ele foi radicalmente contra. Ciência, foco, não sei o quê, né? Aquele ar professoral dele. O que eu queria com isso aí, né? Foi uma sugestão minha, não foi imposição minha, sugestão minha. É liberar para o médico decidir se é estado grave ou não a aplicação desse medicamento. Então, como você fala aí, mortes poderiam ter sido evitadas. Você só pode evitar a morte de pessoas com comorbidade ou de uma certa idade, você vai ficar aí completamente reclusa, longe de tudo. E mesmo assim, ela pode pegar um vírus, ninguém vai levar uma comida para ela, levar um jornal, ela bota a mão na maçaneta de uma porta e se contamina, tá certo? Pode acontecer. Agora, se porventura isso daqui se comprovar mais tarde, como tivemos anteontem um estudo italiano, dizendo que reduz muito o número de óbitos para quem toma a hidroxicloroquina e faz cedo. Tá? Essas pessoas que proibiram, na mão grande, no decretaço, aquele cara que virou o ditador do Estado ou o ditador do município. Não são todos, não estou acusando todo mundo, não. Na mão grande, está documentado, nós temos decreto todo mundo aqui. Essas pessoas têm que responder por que você proibiu, baseado em que comprovação científica você proibiu. Pode ser também que mais tarde não se comprove que isso aqui tenha sido tão eficaz assim, ou até ineficaz. Paciência, acontece. Nós temos que tomar decisão. Eu não sou médico, nem o Pazuello. Ele toma decisões, quando fala na área médica, ouvindo, não falo em dezenas, mas mais de uma centena de médicos que você tem lá. Então as mortes poderiam ter sido evitadas, pode ser por aqui. Logo depois veio a ivermectina. Depois o Marcos Pontes, aqui, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, investiu, tem um nome científico, mas é conhecido como Anitta, parece que deu certo, parece, segundo comprovação não, segundo teste, né? Pessoas submeteram, deu certo também. Então é por aí, tá certo? Temos que tomar decisões. Eu, chefe de executivo, igual o redator-chefe aí de vocês, deve ser o Augusto Nunes, né? Acontece, Augusto Nunes, às vezes toma uma linha que não é... Seria bem aquela, né, com o passar do tempo. Aqui acontece também. Mas temos que decidir. Temos, sem comentar a notícia, e nós aqui temos que apresentar uma solução para a sociedade. Não tem remédio e não tem vacina.
Isso aqui tem gente que está dizendo que não tem problemas. Eu pedi agora para o ministro Ernesto Araújo, do Itamaraty, né, me informar de verdade, né, junto com embaixadores nossos na África, qual foi a quantidade de mortes em cada estado, porque lá o pessoal tomou isso aqui direto. Pedi também, junto ao nosso embaixador na Índia, também o número de óbitos. Lá são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o pessoal pobre, né, sem muita energia, são pessoas sem muita... Como é que chama aí? Higiene. Não é conhece não, Hélio, tá? Hélio, fica quieto, Hélio. Pô, Hélio. Sem muito anticorpos, tá certo? E o número de mortes foi lá embaixo. Terceira pergunta. Tá dormindo aí, Cílio? Não, senhor. Eu vou te mandar comandar um grupo de artilharia, Cílio. Quer comandar Nioaque? Sim, Uma senhor. boa? Eu passei por lá. Levar meu senhor? Leva o pau de arara, o cabo da peste, o moço, o tenente aí. Vai lá, terceira pergunta aí. Guilherme Fiuza. Fiuza. Ministro Pazuello, boa noite. Em 2020, houve uma queda de cerca de 30 mil óbitos por pneumonia em relação a 2019, segundo dados do Registro Civil. Naturalmente, essa queda não é possível. Provavelmente, esses óbitos foram registrados como Covid-19. Como o Ministério da Saúde vê essa mistura estatística entre pessoas que morreram de Covid-19 e pessoas que morreram com Covid-19, o que muda completamente a percepção da população sobre a epidemia? Oi, Fiuza. Bem, uma pergunta muito boa, porque ela remete para uma outra posição anterior do Ministério da Saúde, que praticamente definia que só podia dar como caso, um caso confirmado, se estivesse com o teste. Então, essa posição ela tirou do médico a sua soberania de fazer o diagnóstico. Então, no momento que o médico não podia fazer o diagnóstico, esse tratamento ele era feito com um diagnóstico de uma doença indeterminada. Em muitos casos, uma síndrome respiratória aguda grave e esse tipo de coisa. Então, quando você não tem o diagnóstico de Covid, você tem que tratar sem o diagnóstico. E quando você não tem o diagnóstico, se a pessoa falece, tem aí a fatalidade de ir a óbito, ele também vai ser enterrado com uma doença indeterminada ou uma síndrome respiratória e não vai ter colocado ali Covid, e com isso a gente não teria a notificação correta sendo colocada. Então, quando você não tem o diagnóstico desde o início, ou que sim ou que não, você pode escorregar para os dois lados. Tanto para tratar uma pessoa que não tem Covid, como tratar uma pessoa que tem Covid, como não Covid. E isso faz com que os dados se tornem muito difíceis. Essa é a verdadeira razão para nós termos dificuldades hoje de avaliar pessoas que não estavam com Covid, mas como aquela pandemia e aquela situação dos dados epidemiológicos estavam confusos, o médico acabou colocando como Covid. Na verdade, podia ser só uma pneumonia. Então, a falta do diagnóstico clínico apoiado em exames laboratoriais, apoiados em exames de imagem, no conceito epidemiológico, esse basicamente, em testes, desde que os testes sejam feitos da maneira correta e na hora correta, porque é preciso compreender que o teste só é eficaz, são dois tipos de teste. O teste, que é o teste rápido ou o teste sorológico, ele vai verificar se você tem os anticorpos. E isso só tem resultado eficaz para qualquer coisa após o 14º dia, onde você vai compreender que já está assintomático e já está com os anticorpos. Antes disso, te dá resultados de todos os tipos, o que confunde o diagnóstico e confunde, logicamente, o tratamento. No tipo de teste que é o RT-PCR, que verifica se você tem o vírus, é a mesma coisa. Se você não estiver sob acompanhamento médico, com o diagnóstico desde o início,
o momento do teste também dá errado. Só funciona a partir do 5º dia. Até o 5º dia, você tem o vírus e o teste dá 0. Do 5º dia ao 9º dia, ao 10º dia, aproximadamente, ele vai te dar a posição que você está com o vírus. Do 10º dia ao 14º dia, a tua carga viral já vai estar mais baixa, o teste pode voltar a ter uma resposta inadequada. Então, os testes servem para o médico complementar o seu diagnóstico, desde que esteja acompanhando o paciente e naquele momento que deve ser feito. Então, eu reputo a própria, digamos, impossibilidade do médico à época, colocar dessa forma, de fazer o seu diagnóstico, o seu acompanhamento a essas incorreções ou dificuldades de termos exatamente a razão de por que foram mortos ou perdemos brasileiros aí por vários tipos de doença. Fiuza, só ver se eu entendi realmente o seu questionamento. Tá? Tem menos gente, né, morrendo de determinada doença que morreu no ano passado, bem menos. Isso vai sendo acreditado por Covid. Tá? O elemento tem 3, 4, 5 comorbidades, é idoso, a gente lamenta, a pessoa está realmente em situação bastante complicada e vem a falecer. O pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas em alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Tá bem? É isso não. Bota Covid, em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente que se poupa uma autópsia, tá certo? Então há uma diferença, já vi você discutindo esse assunto aí na Jovem Pan, no Pingo dos Is, a questão de morrer com Covid, né? Quer dizer, mais uma comorbidade, somado às vezes à idade, e de Covid. Então, eu vi publicado no Diário Oficial da União do Estado, né, que responsabilidade é do governador do Estado de São Paulo, dizendo claramente ali, traduzindo naquela publicação, que o médico, ao constatar, ou não pudesse se constatar na prática se é de Covid ou não, é para botar Covid. Então o número sobe. Alguns ali, não sei que interesse, alguns governadores do Estado têm em encaminhar nesse sentido as coisas, né? Levar mais pânico à população, dizer que está matando, tá? Está morrendo mais gente. E o que nós podemos fazer nessa questão? Não tem remédio, não tem vacina. Então, lamentavelmente, as pessoas que não se isolarem até chegar a vacina, uma vez contraindo o vírus, vai ter uma chance grande de se complicar e até mesmo entrar em óbito. Agora, deixa suspeita, não é só apenas daquilo que você falou aqui não, mas outras comorbidades também tem morrido menos gente que ano passado, e essa conta está indo tudo para o Covid. Último pergunta, fala, complemento. Complementar não, acrescentar uma ideia, né? O mais moderno acrescenta a ideia, o mais antigo complementa. Então, acrescentando uma ideia, toda essa ideia, o que vai acontecer com a gente, né? O que tem que fazer? Onde as curvas já subiram, já desceram. Então, o Norte e o Nordeste, está claro, é só observar os nossos gráficos que são atualizados 24 horas por dia online, que está lá no nosso saude.gov.br, localiza SUS, e você vai ver a sua cidade, o seu estado, a sua região metropolitana, o interior do estado, a curva exata de contaminação e óbitos, e você vai ver qual é o seu risco. Vai ver se as medidas do seu gestor municipal ou estadual estão compatíveis com o risco que você observa na própria curva. Então, vamos compreender que os hábitos pós-pandemia, ainda com a existência do coronavírus, serão hábitos diferentes para todos nós. Mas nós vamos viver normalmente. Vamos lavar mais as mãos, vamos usar máscara às vezes dentro de um avião, onde tem muita gente fechada no ar-condicionado. Quando o cara espirrar perto da gente, não é mais saúde, né? Falei, pô, meu irmão, vai espirrar ali do outro lado. Qual é a tua? Quer contaminar todo mundo? Então, os hábitos vão mudar. Em vez do cara espirrar, o cara, saúde. Vai ser assim, espirrou, tu, pô. Negão, espirra aqui, tu vai... Espirrou aqui, vai sair daqui na hora. Tu já ameaçou o espirra aí, Vai lá para fora. Levar um tiro aqui, pô. Vai para fora. Então, os hábitos vão mudar.
hábitos de higiene, hábitos hábitos de convívio social. E nós vamos conviver com esses novos hábitos e com essa nova coronavírus assim, desse jeito. Quando a vacina chegar e os medicamentos tiverem suas eficácias comprovadas de forma científica, etc., etc., facilita a contenção do vírus, mas o vírus vai existir sempre, como existe o HIV, como existem os vírus de gripe, da influenza e tantos outros vírus e doenças que a gente... Eu sei que tu não é médico, mas se eu não me engano, a HIV no passado usava-se Tamiflu, é isso? HIV não, é a influenza. Mas eu tomava o quê naquela época? Era AZT, não, era Tamiflu AZT, também? né? Tamiflu também? Não. Não. Tomava o quê? Zidovudina. Não, fala, traduz, tá feio, tá É esquisito. o AZT. O AZT. AZT. Pô, É. o Pazuello tá dando banho aqui. AZT. E não tinha comprovação científica, se tomava, não é isso? Sim. Ok. Essa história do HIV também é interessante fazer um comparativo, porque isso mostra que aquilo foi uma pandemia, nós vivemos essa pandemia e os hábitos mudaram, né? O que aconteceu? As pessoas se precaveem mais, usam preservativos, diminuem a sua convivência social em alguns casos, troca aquela gilete de fazer a barba, cortar o cabelo, ficou ali no barbeiro tirar a gilete, ver se é nova. Isso tudo não existia, o cara cortava com a mesma gilete, estava tudo bem. Usava navalha também. Usava navalha. Então, esses hábitos, essas mudanças pós-pandemia do HIV, o HIV continuam existindo alguns que são contaminados, a maioria se trata e a vida que segue. É assim que vai ser também com o coronavírus. Te lamenta todas as mortes. Já está chegando no número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Cid, a última pergunta, Cid. Vitor Brau. Vitor Brau. Ministro, boa noite. Nas últimas semanas surgiram informações sobre um estoque de comprimidos de cloroquina que estariam sem utilização em poder do Ministério da Saúde. E chegou a se falar até na quantidade de 4 milhões de comprimidos. Queria saber exatamente do senhor qual é a quantidade hoje à disposição do Ministério da Saúde, se o senhor avalia que houve algum erro de projeção, se o governo estimou utilizar uma quantidade maior do que a que realmente vem sendo usada, e como foi formado esse estoque, se esses comprimidos vieram por doações, se o governo pagou por essas cápsulas e principalmente qual vai ser o destino disso. Existe uma resistência dos estados e dos municípios em receber essa oferta de cloroquina e o que é que vai ser feito então a partir desse material, ministro? Obrigado, boa noite. Meu amigo, eu ficaria muito feliz de ter muito estoque, mas infelizmente nossos estoques são baixos e a maioria deles, só para constar, não custa praticamente nada um comprimido de cloroquina, são centavos e a gente, na verdade, atende muito mais demanda do que distribuição espontânea. Na verdade, os municípios pedem o tempo todo a distribuição de hidroxicloroquina e a gente tem uma logística complicadíssima e a maior dificuldade é a logística de distribuição. Não é comprar um comprimido que custa centavo. Ele é realmente a distribuir isso a quem está pedindo. Então, o nosso maior objetivo é realmente fazer com que quem realmente esteja precisando e querendo disponibilizar isso na rede médica, na rede hospitalar, para que os médicos possam prescrever e entregar ao paciente, eles possam ter essa possibilidade. Não há uma dificuldade digamos, dar destino a estoque algum. A gente, pelo contrário, a gente tem tido muita dificuldade de manter a entrega de todos que pedem. Aproveitar, Vitor Brau, se a gente pegar 4 milhões de comprimidos, que alguns estão achando que é um estoque exagerado, dividir por meia dúzia, que cada paciente, meia dúzia comprimidos, daria dose para menos de 700 mil pessoas. Menos de 700 mil pessoas. Então, teremos que ter mais cloroquina ainda. É isso mesmo? Mais ainda. E mais. Eu aceitei do presidente Trump a doação de 1 milhão de comprimidos, que ainda não foram distribuídos, que a cartela dele, se não me engano, tem 100 comprimidos a cartela. São cartelas maiores, tem que ser dividida. Então, a curiosidade, o prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Trade, fez um vídeo, pediu para nós o medicamento, nós mandamos para lá, e depois alguns servidores, eu acho que não é da cabeça do Trade isso, alguns servidores começaram quando a pessoa ia receber lá, falava que
o comprimido não é o presidente Bolsonaro que mandou. Nem que eu não mando nada, quem manda é a saúde. Foi o Trump que mandou para a gente. Quer dizer, nem foi distribuindo ainda os comprimidos do presidente Trump. E se o Trump, se nós tivermos necessidade aqui de mais comprimido, pode ser que haja essa necessidade, eu não tem problema não ligar para a gente norte-americano. Se tiver mais, manda para nós, a gente manda um avião buscar, ele manda um avião para cá, e a gente distribui esse material aí. Por enquanto, né, deu certo comigo, deu certo com muita gente, e temos pouca cloroquina. E mais, esse material, a cloroquina, é usada para malária, para lúpus, artrite. Artrite também, artrite é uma doutora ali. Artrite, acho que essas 3 coisas aí, tá certo? Vamos deixar o pessoal do Pingo do Zi, já que eles param às 20 horas, né? Fazer seus comentários. Você que está na nossa página, vai lá para os Pingo do Zi agora. Vamos lá ouvir o Augusto Nunes e seu time de comentaristas fechar com chave de ouro essa entrevista aqui do nosso ministro da Saúde, o Pazuello. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.